Então, bora lá. Olha o que está falando a questão número 10 do Enem. Fala o seguinte para a gente. O flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries. Pode reagir com a hidroxiapatita presente no esmalte dos dentes. O flúor forma a fluorapatita, um mineral mais resistente ao ataque de ácido decorrente de bactérias específicas, presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes. A reação de dissolução da hidroxiapatita é... Então, aqui, ó, eu tenho aqui a hidroxiapatita, o ataque ácido das bactérias está aqui. Aí a gente tem uma desmineralização. Ó, eu vou produzir isso aqui para a gente de íons. Supondo que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, o ataque ácido dissolve completamente 1 miligrama. Vou colocar a Malu para dentro da sala. O ataque ácido que dissolve completamente 1 miligrama desse material ocasiona a formação de aproximadamente... Nota o seguinte, gente. Quando vocês forem fazer uma questão de química, primeira coisa, façam uma leitura da questão. Tá? Depois que você fizer a leitura de tudo, o que a gente vai fazer? Vocês vão simplesmente grifar um tanto de coisinha que é dado no problema. Mas também a gente vai fazer um reconhecimento dos itens. Se você olhar todos os itens, ele te pede a massa total de íons. Então, a minha resposta vai ser a massa total desses íons. Então, aqui, primeira coisa... Alguém quer falar alguma coisa? Me chamou aí? Não? Então, a primeira coisinha que a gente vai fazer é notar quantos íons eu tenho. Eu tenho 10 mols de íons cálcio e 6 mols de íon bifosfato. Então, eu vou fazer separado para cada um deles. Tá legal? Então, a gente vai fazer o quê? Primeira coisinha é ver quanto que 1 miligrama, porque, nota, vamos grifando aqui o que a gente vai ter. Nota. Então, meu primeiro passo é, olha lá, ele me fornece 1 miligrama de hidroxiapatita. Então, eu tenho 1 miligrama dele. Tá? Então, eu vou sair de hidroxiapatita e ele me pede o quê? A massa total de íons. Então, eu vou precisar desse e desse. Vocês concordam comigo? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem é o fato de quê? De ter que dar uma segurada na questão. É que muitos falam, eu vou ter que imobilizar a questão, eu vou ter que tirar tudo que eu preciso dela. Tá? E, geralmente, o que a gente precisa numa prova de química, muitas vezes, está o quê? Está depois da reação. Eu pego a reação como orientação. O pedido está sempre nesse último parágrafo. Então, eu vejo muito ele aqui. Em cima, ele dá um tanto de informação para a gente. Técnica. Tá? Mas o que eu preciso calcular está aqui embaixo. 90% das questões de química são assim. Então, é a hora que você tem que travar a questão. Você tem que ver o que a questão propriamente dita está ali para você. Aquela flor faz, resolve que isso, me dá uma podada. Tá? Então, você vai tirar. Dessa parte de cima aqui, ó, o que você tira daqui, Lu? Dessa primeira parte aqui, ó, vou fazer assim com ela, ó, para você ver aqui, ó, onde eu separei ali. A gente não tira nada, Lu. Você concorda? Eu não tenho nada específico aqui. Aqui é só a identificação da fluorapatita e a hidroxiapatita. Olha para você ver. Olha o nome. Aqui ficou a mesma coisa. Eu só troquei o flúor, o hidróxido, desculpa, pelo flúor. Então, uma era hidroxiapatita, a outra agora é fluorapatita. Tá? Eu tive uma substituição. Se você pensar, qual que é a carguinha da hidroxila? Não é OH menos? Qual que é a carga do fluoreto? F menos. Eu tive uma reação de substituição. Na hora disso aqui formar, ó, eu posso ter formado o quê? Pelo ataque, por exemplo, de HF. Então, tem uma gama grande como que a gente vai fazer isso aí. Tá, beleza? Então, bora lá. Então, pronto, já fiz isso aí de vários modos. Então, primeira coisa, vem pra gente 1 miligrama desse maluco. Mas ele, graças a Deus, ele já me dá a massa molar aqui, ó. Então, o que a gente tem é que 1 mol
1 mol de hidroxapatita pesa para a gente 1.004 gramas. Agora, 1 miligrama são quantos gramas? X-mol. Opa, desculpa, gente. Mol. Eu tenho 0,001 grama. Alguém não deu conta de ver o que eu fiz ali? Olha se está bacana aí para vocês. Então, agora, nota. Deixa eu só fazer a conta aqui. Eu estava tentando fazer aqui na calculadora, mas não deu. Deixa eu ver aqui. 0,001 dividido por 1.004. Então, eu tive que 9, então x igual a 9,96 vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7 mols. Até aqui está tudo bem, gente? Alguma dúvida no feitio desse cálculo? Sim ou não? Quem tinha me pedido, tranquilo nessa? Ô Lu, foi você que me pediu, Lu? Não. Quem foi Mas que me tá dando pediu? para entender. Não entendi, filha? Mas deu para entender. Tá, então beleza. Então, nota. Agora, quando a gente volta aqui na reação, olha aqui, gente, por favor. E como ele quer de íons totais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar cada um desses íons. Tá? Então, eu vou fazer primeiro para o cálcio 2+, depois para quem? Para esse maluco aqui. Então, nota. Deixa eu pegar aqui novamente, pegar a caixinha de texto. Vou fazer agora para o cálcio 2+. Tá bom? Então, nota lá. Quando a gente tem o cálcio 2+, o que eu passo a ter aqui? 1 mol de cálcio 2+, 1 mol de cálcio 2+, pesa pra gente 40 gramas. Ou seja, foi a massa que eu tive dele na tabela. Agora, nota. A proporção aqui não é de 1 para 10? Ou seja, a quantidade de íons cálcio é 10 vezes maior do que essa que eu encontrei aqui embaixo. Dá para todo mundo ver isso, moçada? Então, aqui embaixo, para mim, vai ficar 9,96 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque aqui é 10 vezes maior. Eu faria 1 mol desse para 10. 9 vezes 10 é menos 7. X. Aí eu vou achar esse número. Então, eu tenho X de massa. Ficou claro isso aqui para vocês? Deixa eu fazer essa continha aqui. 9,96 vezes... Ô, Eric, eu acho que eu perdi a parte aí de por que virou 10 a menos 6, Tá. 10 a menos 7. Ô, Lu, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou apagar isso aqui, que eu vou fazer ela aqui... Não, eu vou fazer ela aqui no cantinho para você. Tá bom? Olha aqui em cima, Lu, deixa eu colocar de cor diferente aqui. Luísa, olha para cá fazendo favor. 1 mol desse cara, 1 mol de hidroxiapatita, produz quantos mols de cálcio na dissolução? 10, agora eu entendi. Entendeu, Lu? Então eu vou fazer assim, ó, 1 mol de hidroxiapatita vai produzir para a gente 10 mols de Ca2+. Aí, o número de mols que eu tive, que eu encontrei aqui embaixo, Lu, ó, 9,96 vezes 10 elevado a menos 7, vai produzir para a gente X. Ou seja, ele é 10 vezes maior. Tá vendo, Lu? Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 10, aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Eu vou somar, fica menos 10 mais 1, menos 6. Gente, ficou claro isso aqui que eu tinha explicado para a Luísa?
Tá tranquilo? Então, deixa eu fazer a conta aqui. 9 vezes 10 na menos 6, vezes 40. Vai dar 3, caixinha de texto, x igual a 3,98 vezes 10 elevado a menos 4 grama. Mas lá em cima, a minha resposta não tem que ser miligrama. No seu probleminha, a resposta é dada em miligrama. Então, se eu multiplico aquilo ali por 1.000 ou 10 ao cubo, vai dar 3,98 vezes 10 elevado a menos 1 miligrama, que é igual a 0,398 miligramas. De quem? De cálcio 2+. Até aqui, tá tudo bem, gente? Eu vou fazer a mesma coisa agora para quem? Opa, aqui saiu um Czinho aqui, maluco, né? Eu vou fazer a mesma coisa agora usando quem? O bifosfato. Então, olha lá. Vai ficar para a gente. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Então, deixa eu colocar a Maria Luísa para dentro da sala, que eu acho que ela. HPO4 menos, 2 menos. Opa, não deu ali não. HPO4, 2 menos. Então, o que a gente tem aqui? O seguinte, 1 mol de hidroxapatita vai produzir para a gente 6 mols de HPO4 menos. Vê se deu todo mundo para ver isso. Deixa eu tirar daqui que eu estou tampando. Ó, eu nada mais fiz do que resolver aqui. Ó, 1 mol desse cara estão para 6 mols desse maluco. E agora eu vou usar esse valor aqui de baixo. E para 9,96 vezes 10 elevado a menos 7 vai produzir X mol para a gente. Então, deixa eu fazer a continha aqui de novo. 9,96 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 6. Então, isso aqui deu X é igual a 5,97 vezes 10 elevado a menos 6. Então, ó, mol de HPO4 menos. 2 menos, desculpa, 2 menos. Então, primeira coisa, já fiz a conversão igual eu fiz com o outro ali. Mas quanto que pesa o HPO4 menos? Vamos ver aqui? O fósforo é 31. 32 com o hidrogênio, 64, 96. Então, 1 mol equivale a 96 gramas. Viram da onde que eu tirei esse 96? E 5,97 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou ter x. Então, x vai ser igual a, vou fazer essa continha aqui, vezes 96. Vai dar 5,73 vezes 10 elevado a menos 4 grama. Mas eu vou passar isso aqui para miligrama, ou 5,73 vezes 10 elevado a menos 1. Que isso aqui vai ser igual a
0,53573 miligramas. Agora ele quer a massa total desses íons. Eu vou somar esses dois. Então a massa total vai ser igual para a gente o quê? 0,398 mais 0,573. Se eu somo esse breguete todo aqui, 0,398 mais 0,573. Vai dar 0,971 miligrama de íons totais, porque eu calculei para os dois. Tá? Então, vamos ver ali se tem algum que bata um pouquinho com essa resposta nossa. Letra D de W. Alguma dúvida? Quem me pediu para resolver, gente? Como que eu fiz? Eu fiz aqui de modo bem lento, tá? Com bastante calma, passo a passo o que a gente fez aqui. Vê se ficou claro para vocês. Ô, Eric. Oi, Camille, pode falar, filha. Não podia fazer direto sem transformar para grama na hora de fazer a regra de 3, não? Você já saiu para miligrama? É. Pode, você pode usar aqui, ao invés de usar 96, usa 96 mil. Vai dar sim. coisa. Foi isso que você perguntou? Já usar esse caminho aqui para 96 mil, Camille? É porque lá, em vez de você usar em miligramas, nas regras de 3, você mudou para grama. Eu queria saber se eu podia usar direto miligrama. Pode, isso que eu estou te falando. No caso aqui, olha só para você ver. Você está vendo? Deixa eu colocar aqui o laser. Então, ó, aqui, por exemplo, tá vendo? Se eu usar aqui 96 mil que você queria, já passando ele de 96, pode, não tem problema não, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então tá, obrigada. De nada, filha. Tem que dar. Tá, Camille? Beleza? Gente, alguma dúvida no feitio da questão número 10? Não? Então bora lá. Entendeu, Camille? Tá beleza? Você já pode encurtar esse caminho seu aí. Foi bem observado, tá? Entendi, então bora obrigada. lá. De nada, filha. Senhores e senhoritas. Bora então. Vamos para o número 11. Número 11, olha o que fala. Ele me dá informação pra caramba, gente. Nossa Senhora. Ele me dá coisa demais. E vamos ver o que eu vou precisar nessa questão. Então, primeira coisa, olha o que ele fala. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo, 17% de dióxido de chumbo e 36% de sulfato de chumbo. A média da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, em que 19% é PbO2, 60% de PbSO4 e 21% de Pb. Entre os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo. Então, bora aqui, gente. Ó. Primeira coisa, amarrando, nós estamos imobilizando a questão. Se eu tenho pasta residual, a pasta residual ele me fala no problema que é composta de PbO2, 60% de PbSO4 e 21% de Pb. E aqui no problema, ele está me falando que o que mais preocupa na pasta é justamente o quê? O sulfato de chumbo 2. Então, o sulfato de chumbo 2 na pasta residual é esse maluco aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Cadê? É esse Zé aqui. É esse Tião aqui que eu vou ter que preocupar bastante com ele. Tá? Então, gente, nota lá. Vamos continuar aí o problema nosso. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos em que os compostos de chumbo são fundidos, há uma conversão de sulfato em dióxido de enxofre, um gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar um processo hidrometalúrgico
para dessulfuração antes da fusão do composto com chumbo. Nesse caso, a redução do sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação, com solução de carbonato de sódio a 45 graus, em que se obtém carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para se obter o chumbo metálico. Povo bonito. Ele fala um tanto de coisa que deixa a gente cabelo em pé. O que é lixiviação? Tá? A lixiviação é uma lavagem. Eu vou lavar isso aqui em meio ácido. Tá? Então, nota lá. O que vai acontecer aqui? Vamos rolar um pouquinho a página. Olha o que ele está falando. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2, então já é outra informação que nós temos que levar em consideração. Ele fala para a gente no problema, sulfato de chumbo 2, que é esse cara, e aqui embaixo ele já me fala o carbonato de chumbo 2. Então são esses dois malucos. Tá? Segundo as condições, o processo apresentado para obtenção do carbonato de chumbo 2 por meio da lixiviação com carbonato de sódio, e considerando a massa da pasta residual da bateria igual a 6 kg, qual a quantidade aproximada de PbCO3 que nós vamos ter? Então, primeira coisa, ele fala aqui uma coisa bem legal, a massa da pasta residual. Então, eu vou trabalhar com essa massa. Ele está me pedindo isso. É através dela que a gente vai fazer o problema. Então, deixa eu apagar isso aqui. Enquanto a gente estava lendo, eu marquei lá. E aí, ficou difícil. Então, bora aqui. Ele me fala o seguinte. São 6 quilos de massa de pasta residual. Quando a gente lê o problema, 6 quilos é minha massa total. Então, a gente tem o quê? 6 quilogramas equivalem para a gente a 100%. Ô, Gustavo, você entendeu por que é 100%, filho? Sim. Tá tranquilo, fiote? Então, agora, 60% é que corresponde à massa residual de PbSO4. Tá? Porque eu tenho uma porcentagem de Pb, outra porcentagem de óxido. Então, 60% é o que corresponde a ele. Está aí no problema para a gente. Então, tudo está aí. Então, eu sei que meu X é igual a 3,6 quilogramas de PbSO4. Camille, até aqui tá bem, filha? Sim. Ô, Camille, eu teria necessidade de transformar isso aqui para grama? Acho que Eu também não. Sabe por quê, Camille? Olha aqui para você ver, a sua resposta é dada em quê? Em quilo. Então, vamos tentar deixar, tá, Camille? Então, bora lá. Aí, nota o seguinte, gente. Então, nota lá. A minha reação, olha ela aqui embaixo, ó. Essa reação aqui, eu tenho que ficar preocupado com ela, porque é a partir dela que eu quero fazer uma porrada de coisa. Ela é muito interessante para a gente. Tá bom? Então, vamos ver quanto que pesa o PbSO4? Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. Então, olha lá, a massa do PbSO4. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou lá na tabelinha nossa. E ele chegou a me dar essas massas molares. Eu não estou vendo o problema. Eu estou sem como ter que arrastar aí. Mas está lá. Então, vamos ver aqui. Quanto que ele vai pesar. Ele, no total, eu já fiz a continha aqui, ele vai pesar 303 gramas. Deixa eu especificar para vocês cada um deles, para não ter dúvida na hora de vocês voltarem fazendo aí. Deixa eu fazer ele aqui com calma. Deixa eu olhar aqui na tabela. O PB
207. Então, 207 mais 32, opa, mais 32 do enxofre, mais 64 do oxigênio. Então, somando ali 96, vai me dar 303 gramas. Então, o PbSO4, ele pesa isso. Tá? Alguma dúvida aqui? Então, bora aqui. Então, 1 mol de Pb pesa 303 gramas. X-mol vai me dar. Então, eu posso usar 3.600 ou 3,6. Tá? Aí depende do que você quiser fazer. Aqui eu só transformei ali, Camille. Poderia estar usando grama, tá, filha? Não tem problema, não. É só para a gente ver aqui o número de mols que eu vou produzir. Então, só um pouquinho que eu vou fazer essa conta, tá? 3.600 dividido por 303. 11,8. Então, 11,88 mols de Pb. A proporção aqui é 1 mol desse para 1 mol desse. Então, vamos ver quanto que pesa o PbCO3? Então, vamos calcular aqui de baixo. Ó. PbCO3. Vamos lá. Novamente, o Pb pesa 207. O C12. O O3. Desculpa, gente. Vai dar 48. Então, me deu um total de 267? 267. Então, 1 mol de Pb pesa 267. Vamos colocar aqui do lado. Mesmo esqueminha que a gente fez para o outro. 1 mol pesa 267. 11,88 vai pesar X. Deixa eu fazer essa continha. X igual a 3.171,9 gramas ou 3,171 quilograma. Dividir por 1.000, já passei ele para quilograma. Mas, gente, olha só. Isso aqui tudo me dá um rendimento de 91%. Então, olha que nojo, ainda tem que fazer outra conta. Então, eu tive 3,171 se eu tiver um rendimento de 100%. Como o meu rendimento é inferior, X é 91%. Então, nota, ó, se você, na hora da prova, não quiser fazer conta, dá para a gente eliminar. Se o valor é inferior a 100%, eu já eliminei essas duas. Não pode ser valor maior que 1,7. Tá? Se eu tenho 1,7, 50% disso aqui seria 1,85. Então, esses dois primeiros já